O assunto da semana é o tal do leite condensado. Começou a circular na internet uma série de notícias e prints falando que a presidência da República tinha gasto só em 2020 15 milhões de reais em leite condensado. E essa informação supostamente seria do portal da transparência do governo federal. Isso começou a ser muito replicado e comentado principalmente no Twitter. Nesse meio tempo, com a quantidade de excessos, o portal da transparência saiu do ar, mas as notícias sobre o tema, obviamente, continuaram. E uma delas me chamou a atenção, que foi a notícia do Metrópolis. Essa notícia pretendia esclarecer a situação, mostrando que, na verdade, aqueles 15 milhões de reais não eram só da presidência da República, mas sim de todo o Executivo Federal. Mas o que se destacou para mim foi essa tabela aqui que eles fizeram, que foi uma alternativa, inclusive, para quem não conseguia acessar o painel de compras, poder pesquisar aqui os gastos do governo federal. E aqui, de fato, você vê que tem 15 milhões de reais para leite condensado, mas do Executivo Federal inteiro. E eles fizeram esse gráfico aqui, muito interessante, por sinal, no Flourish, que é uma ferramenta que eu vinha utilizando e testando nos últimos meses. Eu achei isso muito genial, já estava planejando trazer isso aqui no canal. Eu resolvi juntar todas essas informações nesse vídeo. Inclusive, na minha última aula ao vivo que eu fiz para os alunos do curso de visualização de dados, eu mencionei essa plataforma que eu estava testando fazer alguns gráficos interessantes, sugerindo para que os alunos também testassem, até porque nesse curso a gente passa por muitos gráficos, né, e para que eles servem, e essa ferramenta ela é ótima para isso. Então nesse vídeo eu vou falar as minhas impressões sobre essa ferramenta, qual que eu acho que são os prós e os contras, e vou mostrar na prática como que a gente pode fazer uma tabela parecida com aquela que tem no Metrópolis, que é essa daqui, em que a gente pode fazer as nossas pesquisas. Esse aqui é o site do Flourish, e aqui ele já se vende, né, como uma ferramenta de contar histórias e fazer visualizações de dados, e aqui a gente tem uma noção de preço. Essa é uma ferramenta que é paga, mas tem um plano gratuito. Então, o primeiro ponto positivo é essa ferramenta ser fácil de usar e gerar visualizações realmente muito bonitas. O segundo ponto positivo é ela ter um plano gratuito. O terceiro ponto positivo, eu vou mostrar aqui enquanto a gente navega na ferramenta, que é o fato de que existem muitas opções aqui de gráficos, tem desde gráficos muito simples até gráficos mais complexos, e sempre que a gente clica num gráfico ele já vem assim com dados de exemplo. Você clica aqui na parte de dados para olhar as informações que estão gerando aquele gráfico, e você tem a possibilidade de fazer algumas configurações, e pela minha experiência os aspectos que eu considerei negativos são: se você utilizar o plano gratuito, você vai precisar ter um perfil público na plataforma e todos os dados que você subir na plataforma para gerar as visualizações serão públicos. Então, no caso aqui, eu fiz testes com dados de Covid e até os dados do governo federal, que já são dados abertos, dados públicos, e não tem nenhum problema. Mas eu jamais vou colocar dados que são privados, por exemplo, de alguma empresa para a qual eu esteja trabalhando, ou dados pessoais que eu não quero que as pessoas tenham acesso nessa plataforma, dado que as informações ficarão públicas. E aí tem mais dois aspectos que eu considero que tem lados bons e ruins. O primeiro deles é, essa ferramenta ela é ilimitada. Então, embora você tenha várias opções aqui, opções interessantes, você só pode fazer os gráficos que já estão aqui. E um outro ponto que também tem a ver com essa limitação é o fato de que você tem que incluir os dados aqui para gerar os seus gráficos já num formato que faça sentido para aquele gráfico. Só que essa ferramenta ela não é uma ferramenta de processamento de dados e de cálculos, como um Excel da vida. Então você tem que fazer o pré-processamento desses dados, se eles não estiverem no formato adequado, em outra ferramenta. Você pode inclusive usar o Excel, o Google Sheets, ou para as pessoas como eu que gostam de botar a mão no código, pode usar o Pandas, que geralmente é o que eu faço. Então aqui eu tenho um exemplo de dados de Covid, e eu gerei os dados de Covid nesse formato específico aqui, em que eu tenho as regiões e dentro de regiões os estados e as informações por dia aqui de cada um deles, para eu poder gerar esse gráfico aqui. Então eu queria gerar esse gráfico que dá uma noção hierárquica, e dentro de cada região eu consigo ver quais são os estados que estão com mais óbitos, por exemplo, óbitos novos de Covid, dentro desse período que eu coloquei nos dados, né? Então essa visualização tem essa noção hierárquica e eu tive que fazer esse pré-processamento de dados para já conseguir gerar essa visualização. Se você gosta desse tema de visualização de dados, comenta aqui embaixo para eu saber e poder trazer mais vídeos dessa área.
Agora vamos colocar a mão na massa para a gente gerar uma tabela utilizando os dados do painel de compras do Executivo Federal. A primeira coisa que eu tive que fazer para conseguir gerar essa tabela foi, então, acessar os dados do painel de compras do Executivo Federal. Mas acontece que você tem aqui, então, a execução financeira do Orçamento Federal. Esse aqui é um site do Ministério da Economia e você tem alguns filtros que você pode fazer aqui. Você pode, por exemplo, selecionar um órgão específico dentro do Executivo Federal. Então, se você quiser saber quanto que especificamente a Presidência da República gastou, você pode filtrar aqui. Se você não coloca filtro nenhum, ele te dá as informações de 2018 até 2020. E foi exatamente isso que eu baixei. Eu peguei a forma como ele estava já, sem fazer filtros, e baixei os dados. E uma vez que ele carrega os dados, você consegue vir aqui e exportar. Depois de exportado, ele gerou para mim um arquivo do tipo Excel, né, XLS. Tendo baixado os dados, eu crio uma nova visualização aqui. Escolho o tipo tabela pesquisável, então esse Searchable Database aqui. E aqui ele já vem com alguns dados carregados, ele está configurado para não carregar nada se você não buscar. A gente pode, por exemplo, desmarcar esse Hide Table Before Search e os dados vão aparecer. Ele está com dados aqui de votos dos Estados Unidos. Inclusive, essa é uma dica muito interessante, né? Eu já fiz aqui no canal análise de dados e visualização de dados de eleições e esse aqui é um exemplo muito legal que eu, inclusive, posso aproveitar aí para as próximas eleições. E quando a gente vem aqui na parte de dados, a gente vê os dados que estão disponíveis e ele mostra aqui que os dados que vão mostrar as colunas que ele vai mostrar lá no preview são essas aqui que você selecionou, no caso ele botou de A a Z aqui. O que eu tenho que fazer é carregar os meus dados aqui. Eu vou selecionar aqui os dados, exatamente o que eu baixei, lá do painel de compras do governo federal. Ele me pergunta se eu quero importar publicamente, eu digo que sim. E aqui deu um pequeno bug por conta de codificação das palavras. Então, a planilha está numa codificação ISO 8859 e ele está utilizando a codificação Unicode. E bom, não tem nenhum problema, né, usar os dados assim, embora fique um pouco esquisito, mas o que eu decidi fazer foi fazer um pré-processamento nesses dados. Então, eu importei esses dados lá no Pandas e converti eles para CSV. Importando os dados no Pandas com a codificação correta e exportando novamente, a gente fica aí sim com os dados corretos. Praticamente a tabela está pronta. Você já consegue buscar, já consegue fazer algumas análises, consegue pedir para ordenar aqui, pedir para ordenar aqui também. A partir daqui, né, para a tabela ficar parecida com aquela do Metrópolis ou igual a que eu fiz, é configurar as informações nesse painel aqui. A gente pode estilizar as células. Aqui a gente já tem a configuração da busca. A gente pode desabilitar, e aí não vai mais ter busca. Ou a gente pode habilitar, configurar o tamanho dela, então a gente pode aumentar a caixa aqui. A gente pode mudar, né, o placeholder, então digite. E essa frase aqui, caso não encontre nada. Se a gente, né, marcar aqui para esconder a tabela sem busca, ele vai ficar sempre vazio, mas a gente não vai. A gente pode dizer em que colunas que a gente quer que ele busque. Então, por exemplo, aqui a gente já está com todas as colunas, mas na verdade a gente sabe que a gente está buscando aqui nessa primeira. Então, a gente pode botar só a primeira coluna. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar o título, então a gente bota valor e assim por diante. A gente dá um nome aqui para o nosso arquivo e a gente pode fazer vários dessas visualizações e depois juntar no que ele chama de uma história. E aqui eu criei uma história para mostrar, né, para ficar de exemplo, em que a gente tem a execução financeira do Executivo Federal, naquele formato lá em que a gente pode buscar. E eu criei uma outra visualização similar, só que aqui ele mostra a quantidade de contratos para cada um daqueles mesmos itens. Essa ferramenta é muito útil para a gente praticar análise de dados e a contação de histórias com os dados. Então essa é uma habilidade que é muito importante para quem trabalha com análise de dados ou com ciência de dados,
saber investigar os dados e encontrar as histórias que esses dados estão contando. E eu espero que vocês se divirtam tanto quanto eu utilizando essa ferramenta. Eu tenho feito gráficos muito legais, de maneira muito simples. E essa é uma ferramenta que quebra muito a barreira do código, né? Então, o meu próprio curso de visualização foi um curso em que eu utilizei Python para ensinar visualização de dados, e para quem gosta de programar e de visualização de dados, pode acessar o link do curso aqui na descrição, e eu vou gerar um link especial para quem assistiu esse vídeo com 10% de desconto. E o único ponto de alerta que eu queria trazer aqui é para a gente também se manter crítico, né, e desconfiado do que a gente está encontrando nos dados. Então essas informações que foram divulgadas, falando que a Presidência da República tinha gasto 15 milhões, ou tratando esses gastos como muito exorbitantes, eles trazem à tona, né, uma informação de que é importante a gente entender que, primeiro, o orçamento público ele não é orçamento doméstico, a gente tem que entender as proporções, né, onde que esse dinheiro está chegando, e obviamente que pode sim existir superfaturamento, mas não é uma análise superficial que vai indicar isso. Então é sempre interessante a gente se aprofundar nessa pesquisa, e para mim a melhor postura para a gente encarar os dados sempre é a de desconfiar dos dados e desconfiar nas histórias que a gente está tentando encontrar nos dados, porque às vezes existem explicações razoáveis porque a gente está vendo. Nem sempre isso é um grande furo ou uma grande novidade que só você encontrou. Então, se manter crítico e curioso são as principais dicas que eu vou deixar para você nesse vídeo. E se você for realmente se aprofundar na análise de dados da execução orçamentária, do orçamento público, é legal também você estudar mais sobre o contexto, então entender as etapas da execução orçamentária, o que é uma despesa paga, uma despesa liquidada, uma despesa empenhada, como funcionam essas receitas e despesas do orçamento público. Entender o contexto dos dados é também fundamental. Por isso, sempre que eu escolho os dados que eu vou utilizar, e as pesquisas que eu vou fazer, eu escolho áreas que eu entendo um pouco do contexto, ou que se eu não entendo, eu fui pesquisar, fui entender antes de poder fazer essa discussão. Primeiro, porque a gente enriquece muito as histórias que a gente vai contar e as análises que a gente vai fazer, e segundo, que de fato, às vezes a gente não vai conseguir interpretar da melhor maneira se a gente não tiver dados do contexto. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que você sabe que gosta desse tipo de vídeo. Muito obrigada e até a próxima!